Irmãos, vocês estão em casa, literalmente, amém? Deixa eu falar para vocês. Quinta-feira, nós já tivemos um culto abençoado, terça, um culto Hope. Amanhã nós temos vigília. Já foi falado da nossa escala aqui do Lake News. E domingo, 2 cultos abençoados, amém? Mas eu sou suspeito para falar porque eu amo Jesus, mas eu também amo a igreja do Senhor, amém? E nós estamos aqui na casa do Pai. Talvez eu lembre um pouco do início da minha caminhada, ali solteiro, enfim, na busca por Jesus. E eu queria morar dentro da igreja, quando eu comecei a minha caminhada, e eu queria estar ali. Então assim, venham para a igreja, irmão. Venham para a igreja, porque eu tenho certeza que vocês vão sair daqui com mais, com algo a mais do que se não tivesse vindo, amém? Aqueles que nos assistem também, que depois possam enviar essa mensagem, porque eu creio, como eu falei aqui, Deus tem algo poderoso para todos nós, amém? Deixa eu ligar. Irmãos, é sempre uma responsabilidade estar aqui trazendo uma palavra. Semana passada eu falei sobre aquilo que nós tínhamos nas mãos. Quem estava aqui na semana passada? Amém. Tem alguém que nos visita hoje pela primeira vez? Glória a Deus. Nós estamos falando aqui do corpo da igreja. O Marcos está aqui brincando. Tem algum turista aí, Marcos? Amém, amém, amém. E quando eu penso em culto fé, a minha visão está muito alinhada naquilo que realmente a fé nos leva a ter com Cristo. E o culto fé, ele é esse lugar onde Deus nos chama para irmos ainda mais no profundo. Assim como o oceano, talvez ninguém nunca chegou no fundo, eu creio que talvez assim será a nossa caminhada com Cristo. Não há limites para aquilo que nós podemos conhecer de Jesus, amém? Então talvez a gente lê uma palavra, lê de novo, vem um pregador, às vezes traz um versículo, ou um tema, ou um capítulo, enfim, ou um livro da Bíblia parecido. Mas sempre há algo mais para a gente, amém? Existe um profundo ainda mais. Eu creio que o culto fé, ele vem para nos levar para esse lugar de profundidade, aonde não há limite para esse relacionamento com o Senhor, amém? Irmãos, eu queria aproveitar, se a mídia puder colocar aqui para mim, a gente vai entrar agora no texto bíblico. Está lá em João 15. Eu quero ler do versículo 1 ao 17. Eu vou ler aqui no telão. Eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta, e todo que dá fruto ele poda, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que tenho falado. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em você, pedirão o que quiserem e será concedido. Vamos ler aqui junto? Volta aí. Vamos ler comigo? Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e será concedido. É qualquer coisa? É específico? É o que quiserem. Vamos seguir. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Como o Pai me amou, assim eu os amei. Permaneçam no meu amor.
Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai, e em seu amor permaneço. Tenho dito estas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. Volta um pouquinho. Eu quero frisar isso com vocês. Repitam comigo. Que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. É parcial? É mais ou menos? Amém. Vamos para frente. O meu mandamento é este: amem-se uns aos outros como eu os amei. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Vocês serão meus amigos se fizerem o que eu ordeno. Já não os chamo servos, porque o servo não sabe o que o Senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos, porque tudo o que eu ouvi de meu Pai, eu tornei conhecido a vocês. Vocês não me escolheram, mas eu escolhi para irem e darem fruto. Fruto que permaneça, a fim de que o Pai conceda a vocês o que pedirem em meu nome. Só um minuto, volta aqui, por gentileza. Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem fruto. Gravem isso. Este é o meu mandamento. Amem-se uns aos outros. Amém? Pai, em nome de Jesus, Deus, eu oro para que essa palavra verdadeiramente se revele aos nossos corações, Jesus. Pai, há tanto nesse texto, meu Pai, mas há tanto nesse texto que nós podemos extrair, Senhor. Mas eu sei que para hoje, Deus, o Senhor tem a porção certa. Eu sei que para hoje o Senhor tem aquilo que nós precisamos ouvir, Senhor. Então fale aqui conosco agora, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Irmãos, enquanto eu lia esse texto que nós acabamos de ler, da palavra do Senhor, Deus falou comigo que havia um mistério, e o mistério era de trás para frente. Então eu vou começar de trás para frente. Por isso que eu falei, gravem ali. E Deus fala comigo sobre um tema, quando eu lia esse texto, que é o local certo para a frutificação. Repita comigo, o local certo para a frutificação. E eu já vou te dar a resposta. Talvez eu poderia te dar a resposta lá no final. Eu ainda tenho um tempo ali, mas eu já vou dar a resposta para vocês agora. Aonde é esse local certo? Vira para o seu irmão do lado e fala assim para ele: você é o lugar certo para a frutificação. Vamos falar 3 vezes, para não ter dúvida e não esquecemos. Você é o lugar certo para a frutificação. Você é o lugar certo para a frutificação, amém? Amém, eu recebo. Glória a Deus. Irmãos, vamos dar uma salva de palmas para Jesus, vamos animar, vamos ter intensidade naquilo que a gente veio buscar. E aqui eu falo o seguinte, lá no versículo 16 que eu falei, vou começar de trás para frente, se puder colocar para mim, lá no versículo 16, quando olhamos aqui para a palavra de Deus, nós vemos que o próprio Deus nos escolheu para que fôssemos este local do fruto. Não sou eu que estou falando. A palavra de Deus fala, vocês não me escolheram, mas eu escolhi para irem e darem fruto. Então Jesus nos escolheu como local para dar o fruto, amém? E quando eu falava aqui da escolha do local para o fruto, Deus me falava sobre que não tem nada a ver com a geografia. A geografia que nós estamos não define o nosso propósito. Pega isso aí.
Talvez muito se fala que, igual nós mesmos já falamos, você está no lugar certo. Irmãos, mas pegue isso comigo, pega essa chave. O lugar certo, quem define somos nós. Quando nós lemos a palavra de Deus, e a gente pega talvez o exemplo da terra prometida. Alguns vão na frente e não vem nada, só vê problema. E depois vem dois e enxerga ali a terra prometida. A questão não era sobre o local apenas. A questão era sobre quem estava vendo o local, amém? E é nesse ponto que Jesus nos chama, porque Ele fala que somos nós que damos o fruto. Não é a geografia que define o nosso fruto. Não é o lugar físico que define o nosso fruto. Quem define o nosso fruto somos nós, aquilo que nós estamos carregando, amém? E quando Jesus fala de fruto, Ele me trazia que tem dois frutos. Aqueles frutos que nós damos para nós, eu falo que é o fruto para dentro, e o fruto que nós realmente damos para o ambiente, que é o fruto para fora. E quando nós falamos do fruto para dentro, a gente lembra do fruto do Espírito, que está lá em Gálatas 5, 22, 23, eu vou ler aqui. Entretanto, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Irmãos, esse é o fruto que Deus fala, esse fruto Deus nos chama para dar. Quando Ele convida nós a participarmos e receber Ele em nossas vidas, Ele nos chama para termos essas características que definem o fruto do Espírito, que muitas vezes nós sabemos que não é tão simples. Mas vamos seguir aqui, e eu quero trazer para nós, quando Jesus fala daquilo que nós podemos dar para fora. E aí a minha pergunta é: como estamos contribuindo na vida de quem está ao nosso redor? Como temos contribuído no ambiente que nos rodeia? Como temos contribuído na vida dos outros, dos nossos irmãos? Irmãos, muitas vezes a gente tem trazido essa desculpa de que talvez escolhemos o lugar errado, talvez se tivéssemos numa outra igreja, talvez se tivéssemos num outro ministério, e a gente está sempre trazendo talvez o local como desculpa do fruto. E a verdade é que Deus fala que aonde estivermos, irmão, pode ser na terra seca ou na terra mais frutífera, Jesus fala: aonde estivermos e aonde formos, é ali que daremos frutos, é ali que seremos abençoados, amém? Quem crê nisso? Irmãos, entendam que a bênção está sobre nós, somos nós que carregamos a bênção. O ambiente muda, é porque nós chegamos no ambiente, amém? E quando a gente lê em Deuteronômio 28, no versículo 8, fala o seguinte: o Senhor enviará bênção aos seus celeiros, e tudo que suas mãos fizerem, presta atenção, o Senhor, o seu Deus, o abençoará na terra que dá a vocês. Irmãos, Ele não está falando a terra que você escolher, a terra que você vai mudar. Deus não quer saber, é a terra que Ele deu e pronto, acabou. Se você está aqui hoje, irmão, é em San Diego. Se você está na Lagoinha, é na Lagoinha San Diego que você tem que frutificar. E Gênesis 28, porque eu adoro falar do Novo Testamento, mas de vez em quando eu tenho que trazer o Velho Testamento, porque eu adoro, o meu negócio é falar de Jesus, mas amém? Vamos pegar lá em Gênesis 28, 15. Eu estou com você e cuidarei de você, aonde quer que vá, a esta terra eu trarei de volta. Não deixarei enquanto não fizer o que lhe prometi. Irmãos, aonde você for, Deus vai realizar a promessa dele, amém? Irmãos, nós não temos que culpar o lugar.
Vamos ser francos. Vamos pegar essa palavra, porque não sou eu que inventei. Deus está falando lá de Gênesis, que somos nós que temos que dar fruto, amém? E já eu volto para o nosso texto que nós acabamos de ler. E o que eu quero trazer para vocês é que muitas vezes a gente se questiona se estamos no lugar certo ou não. E eu vou dar uma resposta muito clara. Irmão, a resposta é que não existe lugar certo ou errado, amém? Eu não sei se em algum momento alguém ficou aqui confuso, se alguém tem se questionado, talvez ao longo da vida foi mudando de lugar em lugar, e tem se perguntado, não era aqui, então vou para o próximo, então não é aqui, então vou para o próximo. Irmãos, eu vou dar uma resposta para você, nunca foi sobre o lugar. Nunca foi sobre o lugar. Foi sempre sobre nós. É sempre sobre nós. O Evangelho fala do relacionamento de Deus comigo, de Deus com você, Lincoln. É isso que importa para Deus. Irmão, Deus não quer saber o solo que você está pisando, irmão. Aonde você vai escolher para viver, onde você vai escolher para fazer o que você tem que fazer, o livre-arbítrio é nosso. Agora, o que Deus não abre mão, irmão, você escolhe aonde você quiser. Em San Diego, você escolheu? Amém? É no Brasil que alguém escolheu? Às vezes tem alguém vendo, você está aí no Brasil, amém? Às vezes é em Orlando, amém? Não sei em qual estado dos Estados Unidos você está, irmão. Mas se foi aí que você escolheu, deixa eu te falar, Deus só está te pedindo uma coisa: que você dê fruto aonde você estiver, irmão. Deus só vai te pedir isso. Dê fruto aonde você estiver, amém? Independentemente da condição, lugar ou momento que você está vivendo. Deus não está falando, e agora você está piorzinho, você não vai dar fruto. Irmão, Deus não quer saber, amém? E lá em Timóteo 4, 2 Timóteo fala o seguinte: pregue a palavra, esteja preparado a tempo, fora de tempo, corrija, repreende, encoraje, com toda paciência ensino, amém? Irmão, nós somos chamados para dar fruto em tempo e fora de tempo. Nós somos a única árvore que não segue as estações, como a própria natureza. Até isso Cristo veio quebrar, porque se a gente olhar para a natureza e olhar os frutos, eles têm um tempo certo. Mas Jesus vem nos trazer o seguinte: irmão, você vai dar fruto agora, é do jeito que você está, é o que sobrou de você, ou o tanto que você tem, não importa. Que você dê fruto, que nós possamos dar fruto, Senhor, em tempo e fora de tempo, Senhor. É o que eu declaro sobre essa igreja, em nome de Jesus. Amém? Vamos dar uma salva de palmas para o Senhor, amém? Glória a Deus. Irmãos, qualquer tempo é tempo de dar fruto. Se você não deu fruto antes, não foi o lugar. E eu volto a falar aqui, não foi o lugar. O problema somos nós. O problema é você, o problema sou eu. Nós não temos desculpa para não dar fruto no Senhor. Não adianta você achar que no verão passado você não deu fruto, que nesse você vai dar, porque agora você mudou e está aqui em San Diego. Às vezes a gente tem que olhar para o histórico da nossa vida e nos perguntar: eu venho tendo frutos? A minha vida com o Senhor é uma vida de frutos? Eu estou sempre questionando ou inventando argumentos e talvez até o local, falando que o local não é frutífero. Irmãos, deixa eu falar para vocês. Hoje talvez nós temos aqui uma quantidade de pessoas, e é aqui, nesse lugar, que nós vamos ver fruto, amém? Somos conosco, somos todos que estão aqui. É através de cada um de vocês, através do fruto de vocês, que vocês vão ter frutos para dentro
e vão derramar frutos no ambiente, amém? Deus fala que o tempo da colheita chegou, irmão, e que poucos são os agricultores. Falta gente para colher, tamanho é a colheita, o mundo está sedento por Jesus. Eu estava vendo uma matéria esses dias falando sobre a China. O evangelho nunca cresceu tanto na China. Vocês têm noção, um país fechado, que na maioria dos estados na China é proibido, é uma igreja perseguida, são poucos, e aonde pode as igrejas estão crescendo, e as igrejas escondidas continuam crescendo, e nós que temos toda a liberdade do mundo, qual fruto nós temos dado? Tem um monte de gente querendo ouvir o que você sabe. Talvez o pouco que você acha, que você conhece de Cristo, é muito para quem nunca ouviu falar. Irmãos, na natureza existe todo tipo de fruto. Existe o morango pequeno, a uva, o melão, o abacaxi, a manga. Não importa o tamanho do fruto que vocês vão dar, não importa o tamanho do fruto que eu dou. Não meçam o tamanho do fruto, mas simplesmente se preocupem aonde eu estou dando fruto. E aí eu trago para vocês aqui, onde estão nossos frutos? Onde estão nossos frutos? E eu vou andar um pouquinho mais depressa, e eu vou entrar aqui, vou voltar no texto. Onde estão os nossos frutos? Jesus nos ensina que existem dois tipos de pessoas que não dão frutos. Existem dois tipos de pessoas que não dão frutos. Primeiro ele fala, os não conectados. Deus fala lá no versículo 4, permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Como um ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira, assim vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. E eu falei que esses são os não conectados, é quem não está conectado na videira. Quando Jesus nos chama e fala que nós temos que estar conectados, que nós somos o ramo, né? Jesus é a videira, o ramo são os galhos. Pensa numa árvore, né? Numa videira que dá uva, e ali tem os galhos, e a partir dos galhos nascem os frutos. Então assim, se você arrancar aquele galho da videira, se você arranca o galho da árvore e deixa ele solto, ele por si só ele não vai dar fruto, não tem como. Um galho sozinho, um ramo sozinho não dá fruto. Para que tenhamos fruto, é necessário que estejamos enxertados, que estejamos ligados na videira, amém? E quando Jesus fala dos que não estão conectados nele, me traz duas figuras. Tem aqueles que perderam a fé. Tem aqueles que ao longo da caminhada se desviaram da fé e já não estão mais conectados com o Senhor. E o outro são aqueles que nunca se conectaram, que não conhecem, nem sabem como conectar. Talvez já ouviram falar, talvez conhecem de ouvir falar, conhecem da história de Jesus, mas nunca se conectaram de verdade nele. Esses nunca vão dar o fruto. Nunca darão o fruto que Deus fala que nós daremos. E só existe uma maneira de darmos o fruto que o Pai nos chama para dar. Nós precisamos estar conectados em Cristo Jesus. E se estivermos conectados em Cristo Jesus, gente, nós veremos o fruto. E o fruto é a transformação que Cristo faz em nós. E nós veremos não só a transformação em nós, mas nós veremos o quanto que nós vamos transbordar no ambiente que estamos. É somente conectados em Cristo Jesus que isso é possível. Amém? E agora eu quero falar para vocês daqueles que estão conectados. Porque a palavra também fala, os não conectados não tem jeito, irmão. Se não está conectado, nem adianta você querer dar fruto por si mesmo, pela sua própria razão, pela sua autossuficiência, que você não vai dar em nada, amém? Mas nós vamos falar dos conectados, que talvez sejamos a maioria aqui, que nós estamos conectados no Senhor. Mas Jesus nos chama
para prestar atenção também naqueles que estão conectados. E ele fala o seguinte, ele nos alerta, se não dermos frutos, ele arranca fora. Vamos ler a primeira parte do versículo 2. Vocês viram que eu estou quase chegando no início já, né? Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. Vamos parar aqui. Irmãos, é possível estarmos conectados na videira. E mesmo assim, não estamos dando fruto. E aí eu vou trazer para vocês um exemplo de uma videira, de uma árvore, enfim, de uma árvore frutífera. Existe aqui, né, como essa torre aqui, né, o tronco principal, enfim, vamos falar que é a videira, e ali corre a seiva. A seiva corre por dentro ali do caule, da árvore, né, e ela segue até a ponta do ramo, até a ponta do galho. Então, uma árvore como a minha mão aqui tem vários ramos, vários galhos, e aqui ela está enxertada na terra, na raiz, então vem a seiva, o alimento, né? E aquele alimento ele chega até a ponta do galho. E é ali na ponta que nós vemos os frutos, amém? Né? A gente vê os frutos na medida que vai chegando próximo da ponta dos galhos. O que muitas vezes acontece na natureza? O alimento ele não é suficiente para chegar até a ponta do galho. A seiva, ela não chega até a ponta do galho. Talvez ela é interrompida ali no meio do galho, no início do galho, talvez num terço final do galho, e ela não chega na ponta. O alimento que a planta precisava para chegar na ponta do galho, não chega. Irmãos, e aí Jesus vem falar da poda, que é a segunda parte ali do versículo 2. E todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Amém? Irmãos, só beber uma água. A palavra de Deus nos ensina que mesmo estando conectados, o crente para de dar fruto. Talvez ali no primeiro amor nós estávamos recebendo muito alimento e buscando, enfim. E à medida que nós vamos caminhando, talvez existe um esfriamento, ou talvez a gente acha que não entende o porquê de não estar dando fruto. A verdade é que Deus está preparando um tempo de poda para nós. Muitas vezes nós precisamos ter essa poda, porque o galho, quando ele é podado, a parte que não recebe seiva, ela morre. A parte final do galho, ela morre. Então o agricultor vem e ele corta o galho ali, até onde a seiva, para que a seiva volte a fluir, o galho volte a crescer, para que ele volte a dar fruto, amém? Irmão, muitas vezes a gente pode estar olhando para o nosso ministério, para a nossa vida, para a nossa caminhada com o Senhor e falando, Senhor, o que está havendo comigo? Cadê o fruto que eu via antes, abundante, né? E agora eu não vejo o que tem acontecido. Irmãos, e quando Deus faz isso, muitas vezes a gente acha que está tudo certo, a gente está entregando tudo para o Senhor, e de repente o Senhor vem lá e dá uma poda na nossa vida. Irmão, e poda faz com tesoura, corta. O corte, ele dói. O corte, ele dói. A caminhada com Cristo, muitas vezes, ela vai ter um momento que vai ter a dor. E é nesse momento, talvez, da poda, que alguns desistem. Alguns acham que não tem mais condição de dar fruto. Mas o que Deus vem nos trazer essa noite é para falar o seguinte: olhe para você, você já deu fruto, você tem dado fruto. O que eu quero fazer na sua vida, eu quero trazer mais seiva, eu quero trazer mais alimento, eu quero consertar talvez aquilo que precisa ser consertado, para que você, como fala na palavra, para que você dê ainda mais fruto, amém? Irmãos, o que Deus tem para a gente é muito mais.
O que Deus tem para a gente é muito mais. Muitas vezes pode parecer que o ministério está paralisado, talvez que o trabalho, as finanças. Irmãos, a palavra fala que enquanto estivermos cumprindo os mandamentos do Senhor, e Ele nos traz ainda o mandamento que Ele veio nos ensinar: ame uns aos outros. O Senhor diz que isso nos mantém conectado nele, amém? Os galhos se mantêm conectados nele, amém? E cada um de nós aqui fomos chamados para dar fruto. E o nosso fruto é sermos parecidos com Jesus. Se a árvore é de Jesus, vamos comigo. Nós estamos falando, Jesus fala que Ele é a videira, Ele se compara à videira. Quando um ser humano tem um filho, nasce outro ser humano, amém? Uma árvore de Jesus, que dá fruto, vai nascer o quê? Jesus. Se nós somos o fruto da árvore, se através do ramo que somos nós damos o fruto, nós geramos o fruto, Jesus está nos convidando a gerar Jesuses. Quem pegou isso aí? Irmãos, a árvore de Jesus produz Jesuses, amém? Jesus não parou lá na cruz, não. Ele não foi o último. Irmãos, todos nós aqui fomos chamados para sermos esse ramo, para que nós possamos dar fruto. E o nosso fruto é sermos parecidos com Jesus e levar o amor de Jesus para outras pessoas. O evangelho é simples assim. Por mais que o livro é grande, e a minha Bíblia ainda está um pouco mais fina, por mais que existem milhares e milhares de conhecimentos aqui, alguns tangíveis, outros intangíveis, alguns que a gente entende, outros que nós não entendemos. Não sei se existe alguém que entende toda a Bíblia, mas não é sobre isso. O único fruto que Jesus nos chama para dar para fora é ame uns aos outros. É que faça aquilo que Ele mais veio fazer aqui na terra. E amar aos outros não é simplesmente fazer ou falar aquilo que o outro quer ouvir. Amar aos outros é contar a história de Jesus. E se o outro não ouviu, that's it. Os discípulos, Jesus fala, bate seu pé, larga até o pó para trás, irmão, e vai embora. E vai falar para outro. Então não desanimem sobre o tamanho do fruto, a quantidade do fruto, o tamanho da igreja, se é pequena, se é grande. Irmãos, o fruto pode ser um. Quem uma vez falou de Jesus para o Billy Graham? Quantos evangelistas? Quem falou de Jesus para mim salvou minha vida, amém? Vários falaram, mas, enfim, tem uma hora que um vem e colhe. Tem muitas pessoas que já ouviram e estão esperando só você para ir lá colher, amém? Irmãos, a verdade é que para estarmos conectados no Senhor, a gente tem que ser intencional. A gente tem que ter uma vida de intencionalidade com o Senhor. Não adianta nós estarmos talvez com pouca intimidade com o Senhor, nos expondo pouco ao Senhor e achar que estaríamos conectados. Vamos olhar talvez para um relacionamento, marido e mulher, enfim, um casal que está se conhecendo. A gente se conecta à medida que a gente passa tempo junto. A gente se conecta à medida que a gente passa um tempo junto. Tem uma expressão que fala, para a gente conhecer um amigo de verdade, a gente tem que comer uma saca de sal. Pensa quanto tempo demora para comer uma saca de sal? Acho que é 20 quilos. É uma vida inteira. E é isso que Jesus nos chama. Nós temos que parar de achar que talvez através de ouvidos de poucos pregadores, irmão, o cara pode ter 50 anos de evangelho, 70 anos de evangelho, ele ainda tem que comer mais sal para conhecer Jesus, amém? E Jesus chama cada um de nós para comer esse sal junto com Ele. E é nessa intimidade que nós nos mantemos conectados. É nessa intimidade que nós mantemos conectados. E eu vou caminhar para o fim, porque não é apenas só de esculacho, né, o evangelho. Então eu falo assim, corta para os dois lados, mas existe uma promessa maravilhosa de estarmos conectados com Cristo, amém? Irmãos,
Jesus nos deixa claro que aqueles que permanecerem no amor dele, além de darem frutos, receberão poder do alto e alegria plena. Amém? Nós lemos isso aqui, e eu vou ler de novo, está lá no versículo 9, desse mesmo texto. Poderia colocar para mim o versículo 9? Como o Pai me amou, assim eu os amei. Permaneçam no meu amor. Segue um pouquinho, por favor. Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai, e em seu amor permaneço. Segue mais um. Tenho dito estas palavras para que a minha alegria esteja em vocês, e a alegria de vocês sejam completa. Amém? Irmãos, Deus fala que amem uns aos outros como eu os amei. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a própria vida pelos seus amigos. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e serão concedidos. Amém? Irmãos, Deus fala desse poder. Isso é um poder que nós temos. Imagina, Jorge, tudo que você pedir, Deus te entregar. Você orou agora, Deus já está lá fora esperando aquilo que você pediu. E não só receber, mas uma alegria sem fim, irmão, que é uma alegria completa, amém? Quem quer viver essa alegria no Senhor, que somente o Senhor dá? A palavra de Deus fala que existe uma paz que o mundo não dá, que somente Cristo dá. Uma paz que excede o entendimento. Sabe o que é uma paz que excede o entendimento, irmãos? Que ela é inexplicável. Não adianta nenhum preletor, nenhum pregador, nenhum ser humano vir aqui te contar o que é a paz de Cristo. Não existe. Só tem como você viver a paz de Cristo. E quem nunca experimentou essa paz de Cristo, essa noite tem um convite para experimentar essa paz. Irmão, não existe uma palavra capaz de falar o que é a paz de Cristo, amém? E é nesse lugar, irmão, é nesse lugar da onde existe um poder do alto, é nesse lugar que existe uma alegria. E sim, o louvor pode subir, amém? Esse lugar de alegria que é o lugar que eu quero estar, amém? Igreja, eu convido, vamos ficar de pé. E enquanto o louvor se prepara, eu queria que pudesse, de dois em dois, darem a mão para quem está do seu lado e começasse a orar pelo irmão do lado. Irmão, eu queria que você orasse, declarasse que ele viverá essa vida de alegria. Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu declaro, Deus, nessa noite, Pai, que nós viveremos uma vida de alegria com o Senhor, meu Pai. Pai, o crente não foi chamado para derrota, o crente não foi chamado para tristeza, meu Pai. Pai, nós fomos chamados sim para saltear em alegria, Jesus. Pai, nós fomos chamados, Deus, para viver o melhor dessa terra, Senhor. Pai, nós fomos chamados para a intimidade do Senhor, para que possamos ter discernimento naquilo que nós pedimos, porque tudo aquilo que nós pedimos, o Senhor nos concederá, meu Pai. Pai, em nome de Jesus, Pai, nos mantenha conectados ao Senhor. Pai, nos leva para esse lugar profundo, Jesus. Pai, eu declaro sobre a vida dos nossos irmãos aqui, sobre a vida desses casais, sobre a vida dos amigos, Jesus. A alegria infinita do Senhor. Pai, que cada um aqui nessa noite possa vivenciar uma paz talvez que nunca tenha vivido antes. A paz de Cristo, a paz que o Senhor nos prometeu, não sou eu que prometo, mas é o Senhor quem prometeu, Jesus. É o Senhor que prometeu essa paz, que em meio a qualquer circunstância, nós teríamos paz, Jesus. Pai, em nome de Jesus, que a paz que excede todo entendimento, venha tomar parte do nosso espírito, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Glória a Deus.